Olá, umbandeiros, muito boa noite. Olá para todos. Sei que é um pouquinho tarde, mas estamos aqui hoje para falar sobre aquele false post, né? O pessoal andou divulgando aí na primeira quinzena de julho, falando sobre oferendas, né? Primeiramente, antes de entrar no assunto, queria deixar o meu boa noite para todos, pedir que os irmãos ajudem a compartilhar a live de hoje. Curte, compartilha nas redes sociais, compartilha no seu perfil pessoal para auxiliar a gente aí a divulgar a nossa live, ok? Então vamos lá, vamos compartilhar aí. Compartilhando o post aqui antes de começar nas nossas páginas. E no WhatsApp também, quem puder aí já compartilhar, por favor, compartilhe, auxilie-nos a divulgar a live de hoje, tá bom? Muito boa noite, Emerita da Cabocla Jandira Flecheira. Muito boa noite, obrigado por estar aí conosco. Vamos compartilhar, já vamos entrar no assunto aí. Esse assunto gerou muitas polêmicas nessa semana, discussões exaustadas nas redes sociais, né? E o bom é que quando surgem assuntos assim, tem vários detentores da verdade e do saber que se manifestam em prol de suas causas, na verdade, né? Sem querer saber, na verdade, qual é a origem, qual é a fonte, por e simplesmente querem compartilhar uma ideia, mesmo que equivocada, porque, de certa forma, isso dá status, né? Então eu acredito que seja por isso que foi tão falado, porque quando tu fala de algo das crenças de religião africana ou da cultura brasileira mesmo, normalmente as pessoas acabam por desmerecer essas informações, porque geralmente o brasileiro tem um problema: o que é nosso, o que é do Brasil vale menos do que é de fora, né? Então a gente precisa começar a mudar isso e valorizar mais a questão do que é valorizar o que é nosso. Infelizmente a gente tem um grande problema com isso. Um grande problema, mas tenho certeza que devagarinho nós vamos conseguir mudar essa realidade aqui no Brasil. Isso não é privilégio só do povo de Umbanda, não. A maioria dos brasileiros tem essa necessidade de valorizar o externo e esquece de valorizar a nossa própria realidade, ok? Então vamos lá. Estou compartilhando aqui nas redes sociais enquanto isso, vocês vão divulgando aí, vão compartilhando, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, no WhatsApp também, pode copiar o link da URL e já vai divulgar aí, tá bom? Lembrando então o seguinte: quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, youtube.com/umbandeiros, e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Já vou deixar o link na descrição, aí embaixo nos comentários do vídeo, para você se inscrever no nosso canal. Então aí embaixo aí na descrição da live aí eu coloquei aí, Maurício, coloquei aí pra gente
saber um pouquinho mais sobre a nossa Umbanda, dividir conhecimento. Então, vamos falar. Eu sei que está um pouquinho tarde, mas infelizmente os afazeres da semana foram... Algumas coisas foram acumulando e eu tive que encerrar as atividades hoje um pouco mais tarde. O pessoal está comentando os posts aí, daqui a pouco eu dou uma lida aí, tá bom? Vamos lá. Bom, circulou então essa semana na internet um boato falso sobre um artigo, que seria um artigo do professor historiador da UNB, sobre as oferendas deixadas nas encruzilhadas, né? E o que mais me impressiona é que as pessoas sequer leram direito o post para fazer uma análise pelo menos um pouco mais fria. Eu, no primeiro momento, quando a gente recebeu essa informação, eu já... Na verdade, quem me passou essa informação foi uma amiga, que ela está se formando agora em História, né? Acadêmica de História, emerita, né? Então ela compartilhou comigo esse post, eu não havia visto ainda, e há algumas coisas já no próprio texto que são meio... que não fecham com essas informações que o texto tenta passar. Por exemplo, a questão das carnes, diz que colocavam carnes pesadas, comida pesada, como carne, frango, farofa. Eu não sei, eu não me lembro, ou pelo menos ouvi falar. Alguém já viu em algum trabalho de encruzilhada, alguma oferenda arreada na encruzilhada, frango assado, né? Então, desculpa, mas não haveria tempo desse tipo de coisa ser feito para beneficiar o escravo que estaria buscando o refúgio, o alimento ali naquele momento. Até porque também eu fico pensando aqui, o escravo que estava em fuga, estava fugindo, né? O lugar menos seguro para ele ir buscar era no meio de uma encruzilhada cheia de velas iluminando o local, né? Sabendo que o capitão do mato estava indo atrás dele, o feitor estava indo atrás dele, estava sendo perseguido, né? Eu acho que o local menos seguro para o negro escravo que estivesse fugindo seria numa encruzilhada totalmente iluminada por velas e outras coisas, né? Então é um pouquinho de avaliação da situação, né? Que precisa ficar mais clara, né? Mas o pessoal aí participando. A Emerita, eu já falei da Emerita. Patrícia Aguiar, boa noite, Pati. Seja bem-vinda. Márcia Dossan, seja bem-vinda, muito obrigado. Então não é incongruente algumas informações desse texto. Eu li o texto justamente para também talvez não achar que a gente está fazendo uma avaliação fria por se tratar de uma situação da Umbanda e a gente quer defender. Então eu também fiz questão de ler esse texto e fui buscar algumas informações, né? Também consultando alguns babalorixás aqui da minha cidade, porque na verdade assim, os assuntos que eu trago aqui na live, eu sempre busco a opinião dos mais velhos também. Eu sei que nós aqui no Umbandeiros, a gente prega que o umbandista, o irmão da religião, precisa estudar, precisa inovar, precisa buscar. Ok, mas a gente tem que lembrar uma coisa: o avanço da cultura e da religião não pode atrapalhar os preceitos da religião. Fundamento não pode ser alterado por uma questão de vaidade ou de conveniência, né? Se o fundamento, a raiz dos trabalhos é esse, nós não podemos, por modismo, querer alterar. Então eu pergunto muito, eu converso muito com os babalorixás aqui da região. Então, falando também com o pai Saúde Medeiros, presidente da Associação de Umbanda Caxias, ele me relatou que algum tempo atrás o seu filho, o Anael de Odé, esteve numa cerimônia
com o Baba King, né? Para quem não conhece, ele é Babalaô, é um dos poucos versados no Opelé Ifá, é uma autoridade quando se fala de religiões, né? De matriz africana. Ele é um nigeriano, e então todo mundo respeita a visão do Baba King, né? O professor King, ele é muito respeitado no Brasil e afora. E ele dizendo, contando que nos rituais realizados lá pelo Baba King havia muita questão dessas oferendas, né? Desse tipo de trabalho, como as oferendas que nós fizemos aqui nas encruzilhadas. Na própria história da Nigéria, né? Lá na África, havia sim muito isso. Então falar que isso é algo que surgiu aqui no Brasil é pretensioso demais, né? Dizer que isso surgiu no Brasil. Para mim, um post desses só tem um objetivo. Sabe o que é? É tentar, mais uma vez, desconstruir uma identidade como é a da cultura negra, tá? Nós herdamos muita coisa graças aos negros que chegaram aqui no Brasil, escravos, né, maltratados. Eles nos deixaram uma bagagem enorme, culturalmente falando, tá? As nossas práticas diárias hoje, elas são peculiares justamente por essa cultura do negro que veio para o Brasil estar inserida aqui, nos trazendo algumas coisas que a cultura europeia não conhecia e não valorizava, né? Então o Brasil hoje é esse país vasto de conhecimento, vasto de uma cultura vasta e enorme, justamente por causa desses valores culturais que nós recebemos do negro, tá? E aí achar que a visão europeia é a melhor é um tanto quanto deturpada. E não é prática incomum, né, esse tipo de situação, né, querer desconstruir a identidade da cultura negra, né, isso já é uma prática normal aqui no Brasil, né, como se fosse que tudo que nós temos aqui perdão, me fugiu agora a palavra, mas desvalorizando, né, tudo aquilo que nós temos aqui, tudo aquilo que nós recebemos da cultura do povo que veio da África escravizado, né? O Brasil é o que é hoje culturalmente justamente pela introdução do negro no contexto brasileiro, tá? Então a gente deve muito essa riqueza cultural do Brasil de norte a sul, tá? Nós construímos o Brasil, infelizmente, devido ao trabalho escravo. Então a gente deve muito para a cultura do negro no Brasil. E isso é só uma tentativa de tentar desconstruir essa cultura. E aí, como eu vinha falando, Fábia, boa noite, Fábia. Fábia Pontel Tavares, seja bem-vinda. Solange Medeiros, boa noite, Solange, mais uma vez aí conosco. Muito obrigado por estarem aí participando. Compartilhem, curtam e compartilhem aí o nosso post. Então, como eu estava falando, outro dia, quando surgiu esse texto, eu e a Emerita estávamos falando, e a Emerita, como historiadora, ela comentou com alguns colegas, inclusive, sobre isso, né? E, infelizmente, gente, hoje eu digo que a gente tem um grande problema. As pessoas não aceitam isso, não aceitam a cultura do negro. Quando você tenta falar que você quer defender isso, quer acabar com essas falácias, as pessoas acham que você está usando a sua experiência pessoal para interferir na construção do conhecimento, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade nesse fato. Essa história é uma verdadeira falácia. É uma invenção para tentar desconstruir a
a cultura do negro no Brasil, a cultura do escravo que esteve aqui no Brasil e recebeu apenas ingratidão por todo o sofrimento que teve no Brasil, né? Na época da escravidão. E hoje o brasileiro tenta desconstruir. E o que mais me preocupa é que pessoas que deveriam ser os verdadeiros divulgadores da história verdadeira passam informações como essa, vazias, né, uma verdadeira falácia, como eu já falei, já disse, e sem sequer tentar conhecer um pouco mais, né? Vocês vão me desculpar, mas é preciso que a pessoa que quiser falar de história hoje precisa conhecer muito mais, né? Até se vê hoje o que a gente aprende nas escolas. Nas escolas, infelizmente, o aluno não aprende nada de história do Brasil. Aprende um engodo, né? Mínimo para que você acredite que nós vivemos num país democrático e fiel e perfeito. Isso não é verdade. Nós estamos muito longe de viver uma realidade boa como algumas instituições querem pregar, né? Mas é bem complicado isso aí. Já sobre o texto, então, que o professor Leandro, acho que foi, né? Leandro Bulhões, que eles queriam falar. Ele diz, eu tenho depois aqui o texto que ele se manifestou e vou ler para vocês um pouquinho. Mas isso tem que deixar bem claro. Esse texto sobre as oferendas na encruzilhada é uma falácia, é uma farsa, né? A ideia que o ritual das oferendas tinha surgido com o fim, com esse fim de auxiliar e passar apoio ao irmão que estava em fuga, o escravo em fuga, essa ideia não procede, tá? Mais uma vez, boa noite, eu acho que é o Wesley, né? Boa noite, Wesley. Essa ideia não procede, pois a gente sabe que isso vem desde a questão das oferendas, vem desde as religiões africanas na pré-escravatura, tá? Os sacerdotes africanos que vieram para o Brasil como escravos entre 1549 e 1888 tentaram de uma forma ou de outra continuar praticando as suas religiões aqui nas terras brasileiras. Foram os africanos que implantaram as suas religiões aqui no Brasil. Eles juntaram várias em uma casa só para sobreviver com sua religiosidade. Portanto, essa questão aí não é uma invenção brasileira no período escravagista, tá? Escravocrata no Brasil. Isso não foi uma invenção aqui. A questão das oferendas já vinha lá da África, lá da ancestralidade dos escravos, isso já existiam. Há, inclusive, oferendas em ruas, estradas e encruzilhadas, não é exclusivo apenas da cultura africana. Várias outras culturas faziam oferendas em estradas, né? Então isso é uma questão que nós precisamos deixar bem claro, tá? Isso não é verdade, isso não surgiu aqui no Brasil com esse subterfúgio de querer um escravo alimentar um ao outro. Ok, a história é bonita, é muito bonita, mas não é essa a verdade que nós encontramos, tá bom? Isso eu gostaria de deixar bem claro. Eu tenho aqui parte do texto, depois que o professor Leandro Bulhões se manifestou com relação a esse texto. Eu vou ler para vocês, tá? Eu gostaria que vocês me permitissem, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Ele diz assim: na condição de historiador e avaliador do trabalho, provoquei o autor da pesquisa chamando atenção para o fato que muitas ruas encruzilhadas das cidades do nosso país são espaços de memórias
do nosso povo negro, pois são locais onde homens e mulheres e crianças negras fizeram negócios, venderam produtos e conquistaram níveis de autonomia, bem como conquistaram suas liberdades, comprando-as no período de escravidão. A ideia era perceber que a existência majoritária dos corpos negros em situações de vulnerabilidade social nas esquinas das cidades brasileiras, lutando diariamente por sobrevivência, desdobramento do período colonial, do racismo brasileiro e não apenas um fenômeno de modernização das cidades com seus semáforos e sinaleiras. Entretanto, além de serem espaços onde os negócios aconteciam e acontecem, as encruzilhadas são domínios de entidades das ruas, dos caminhos da comunicação, como Exus e Pombagiras. As encruzilhadas são, portanto, espaços especiais de cultos que possuem significados específicos para as pessoas que fazem parte das religiões afro-brasileiras. Interessava-me, com este argumento, trazer referências dos conhecimentos africanos e afro-brasileiros ao trabalho do estudante. Foi nesse momento que na minha fala enfatizei que oferendas nas encruzilhadas podem, veja bem, podem também se configurar como uma importante estratégia de proteção às pessoas em situação de rua, ou no passado estavam em situação de fuga. Uma vez, não é novidade entre as pessoas dos candomblés dizer que as pessoas nas ruas comem os alimentos que estão nos despachos. Isso a gente ouviu falar. É comum encontrar nas oferendas elementos como frango, ovos, farofa, frutos, cachaças, velas, dinheiro. Vale salientar que no universo dos despachos e oferendas é complexo e não reduzidas às práticas nas ruas. Historicamente falando, não é difícil vincular a circulação desses alimentos ritualísticos nas cidades brasileiras. Várias estratégias emancipatórias de proteção criadas para os povos negros, sobretudo diante das experiências da colonização com as marcas do abandono social que gerou marginalidade e fome nas ruas para estes povos. No entanto, ainda que algumas pessoas tenham feito uso deste possível mecanismo de enfrentamento das fomes, como eu falei, destas experiências, não são a base da origem dos inúmeros oferendas dos candomblés e nem do surgimento da macumba. Esta teoria é falsa. De levar a ideia adiante seria o mesmo que dizer que uma situação hipotética onde não houvesse negros e negras em situação de vulnerabilidade no passado do nosso país teria cessado as práticas dos povos africanos que trouxeram do continente realizar suas oferendas. Eu não acredito nisso, tá? Então, isso é o texto do próprio Leandro Bulhões, tá? Então é complicado, veja bem, é complicado que as pessoas não vão buscar a fonte das informações, não vão buscar informações e acham que qualquer coisa que você fale, você está tentando dar a sua opinião particular sobre a visão histórica, né? Deixa eu ver quem diz aqui. Ainda temos muito a discutir para desconstruir anos de história escrita somente visando um ponto de vista. A história é muito mais do que contar fatos. Temos que entender que a história é também uma construção do indivíduo, né? Emerita da Cabocla Jandira Flecheira, né? Isso aí, Emerita. Então, assim, não adianta essas tentativas esdrúxulas de tentar desconstruir a realidade hão de ir por água abaixo em algum momento. Eu acredito que sim. Agora, precisamos contar com pessoas comprometidas na área da história, né, que realmente sejam imparciais e queiram buscar a informação dos indivíduos. Outra coisa que não fecha com esse post
me desculpa, mas assim, a minha ignorância, seria tão evidente, talvez só eu pensei nisso, que com tantos escravos e ex-escravos que praticam os candomblés, e ainda hoje escravos, pessoas que foram escravos, sim, ainda há escravos que estavam vivos, que estão vivos e praticando o candomblé, e ex-escravos e filhos de escravos, né, praticando os candomblés, nunca se ouviu falar desta condição? O que foi que eu perdi? Alguém me ajuda, porque eu não consigo entender. Por que então que nós nunca ouvimos falar dessa condição? Desculpa, gente, não dá para ficar acreditando em tudo que sai no Facebook. Né? Essa semana nós brincávamos aqui em casa, saiu no Facebook, é verdade. Mas é assim que está hoje. O brasileiro acha que tudo que sai no Facebook é verdade. Né? Nós precisamos cuidar e proteger a nossa identidade cultural, das nossas práticas, das nossas crenças, do nosso Brasil, das nossas religiões. Né? E sabe por quê? Mais uma vez, por que a Umbanda é tão agredida, né? E todo mundo tentando, muita gente tentando derrubar, é justamente por aquilo que eu falei no começo da live. Né? O brasileiro não dá valor para aquilo que é daqui. Né? E a Umbanda, como todo mundo sabe, é legitimamente brasileira. Nasceu no Brasil, em 1908. Tá? Nasceu no Brasil. É complicado. É complicado. A Emerita também diz aqui que ela também deve ter perdido alguma coisa, porque ela briga pela mesma questão. Eu não consigo entender que parte que foi que eu perdi disso tudo. Sabe? Pessoas, alunos cursando, se formando em história, tem uma visão dessa. Por favor, tenha santa paciência. Eu esperava mais. Né? Isso quer dizer, para onde é que está indo o ensino no Brasil? Então, nós, como religiosos, como fiéis adeptos da nossa religião, o que nós temos que fazer é brigar para desconstruir essas questões erradas. Tá? É tentar desconstruir isso tudo. Né? Não pode chegar que alguém vem aí e diz que um professor de história publicou um artigo e tal, isso é verdade. Não. Primeiro, vamos lá, vamos analisar o meio, vamos buscar informação no meio da onde está saindo esse arquivo. Né? Então, como eu disse, até hoje não vi uma matéria, um apontamento onde um escravo, um ex-escravo falasse sobre isso. Nossa, daí então surgiu esse tal professor, né, que ele sabia da verdade lá que nem nós não sabíamos. Que absurdo! É uma falta de visão e de avaliação. Eu não consigo compreender como as pessoas acham que tudo é tão simples, né? Quando é muito mais. Então nós, como religiosos, precisamos nos comprometer e derrubar essas falácias, né? Levar ao povo. Quando você vê um comentário, um irmão de religião, e o pior, sabe o que eu mais fico triste? Sabe o que eu mais fico triste? Você que está vendo isso aí, você que está vendo esse vídeo, essa live, você vai ver. Você compartilhou isso cegamente, como se fosse verdade, achou bonitinho. Né? Achou bonitinho que aquilo ali era uma verdade. Né? A ideologia, parece que a gente está voltando para aquela ideologia colonizadora europeia. E você achou legal, você é de Umbanda, você é de Candomblé, você é de nação. Sabe? Você achou legal o texto, achou que estava certo. Nunca, e nem se preocupou em questionar a situação ou analisar friamente. É isso que você ouve dos mais velhos? Foi essa história que te ensinaram? Então, pelo amor de Deus, gente, para de ir atrás de Facebook. Vamos buscar a informação correta, tá? Daí você vai dizer, Maurício, mas você também está no Facebook. Ok, mas eu não fico indo atrás da primeira informação que aparece. Eu questiono, eu peço auxílio, eu peço ajuda, eu peço opiniões, né? Então a gente tem muita gente
que pode nos auxiliar, a gente precisa buscar essas informações mais a fundo. Não achou agora a verdade que essa matéria foi deturpada, a visão do professor foi totalmente deturpada? Ele fez depois no mesmo dia que o post saiu no Facebook, no 13 de junho, ele fez também uma publicação falando sobre essa história, né? Então, o próprio texto do Fernando Bulhões do Leandro Bulhões, perdão, derruba tudo isso por água abaixo. Ninguém foi pesquisar. No mesmo dia que saiu o post no Facebook, já havia o texto dele na internet que ele publicou falando sobre isso e ninguém pesquisou, só acharam bonitinho, né? É bonitinho, é um querendo ajudar o outro, ok, mas é mentira, gente. É mentira. Não dá para acreditar nisso, né? Além do que, como eu falei lá também no início do vídeo, seria muito estranho, né, que o escravo em fuga fosse fazer uma oferenda na encruzilhada para dar alimento, para ir buscar alimento onde houvesse iluminação, pelas velas, pelas tochas, né? Era o último lugar que ele ia aí, onde tivesse iluminação. Quando o negro estava em fuga, o escravo estava em fuga, ele se embrenhava no meio das matas, na escuridão, para não ser visto pelo capitão do mato e pelo feitor. Então um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de avaliação também, antes de divulgar essas informações, que não agregam nada, não agregam valor algum para a nossa religião. Sinceramente, eu esperava mais de alguns irmãos que vi pessoas conceituadas aqui na nossa cidade e no Brasil, divulgando uma informação absurda, né? Eu realmente esperava mais do nosso povo, mais crítico, tem que ser buscar a informação mais clara, porque nós sacerdotes, dirigentes, nós precisamos buscar a informação correta. Não podemos, nos nossos terreiros, vou falar agora, cuspir e escarrar na cara do consulente, na cara do adepto, na cara do simpatizante, na cara dos nossos filhos, uma mentira, um engodo, uma falácia imposta pela elite, né, que quer desconstruir a nossa religião, que quer desconstruir a cultura do negro no Brasil. Tá? Então, por favor, antes de compartilhar qualquer coisa no Facebook, dá uma lida no texto, na íntegra, e seja, pelo menos analítico naquilo que você vai compartilhar. Tá? Principalmente você, umbandista, você candomblecista, você de nação, por favor, nós já somos atacados que chega. Já tentam nos destruir há muitos anos, né? E não vamos auxiliar no processo de desconstrução das nossas religiões. No mínimo, fique atento e preste atenção naquilo que você está fazendo, tá bom? Eu vou de novo aqui publicar aqui para vocês o link, de novo aí, para quem não se inscreveu no nosso canal ainda no Facebook, vai lá, se inscreve aí. Dúvidas, perguntas e sugestões, coloque. Você vai mandar um e-mail pra gente também, no e-mail radioumbandeiros@gmail.com, ou se inscreve nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/umbandeiros, no YouTube, youtube.com/umbandeiros, no Twitter, twitter.com/homologum, tá bom? E no Instagram também, @homologum. Segue a gente nas redes sociais, inscreve-se no nosso canal no YouTube. Clica lá no sininho no YouTube para receber as notificações de novos vídeos. E não esquece de se inscrever no nosso canal, chamar os seus amigos nas redes sociais. Nós temos também um grupo de Umbanda no WhatsApp. Quem tiver interesse, depois deixa o seu número de telefone que eu vou adicionar. Pode deixar por mensagem para mim, por mensagem privada, que eu vou compartilhar o grupo no WhatsApp. Vou adicionar você lá no grupo do WhatsApp. Mando um convite para você, para a gente
divulgando as informações. Por favor, divulga essa live, divulga essa situação que nós falamos hoje. O material está disponível na internet sobre esses textos, agora todo mundo está falando. Fala para o seu irmão que está acreditando nisso, que está acreditando nessa falácia, nessa ridícula ideia de que sobre as oferendas. Explica para ele, vamos derrubar essas mentiras, essa tentativa ridícula e infeliz de tentar desconstruir uma identidade cultural e religiosa, tá bom? Eu acho que era isso, eu acho que eu já falei demais, estendemos demais, está muito tarde. Vou pedir para você se inscrever então mais uma vez no nosso canal para curtir os nossos vídeos lá. A ideia agora do nosso canal é chegar a 500 inscritos nessa semana. Falta bem pouquinho, tá? E com a tua colaboração nós vamos conseguir. Camisetas. Solange diz assim, gostei da camiseta, Maurício. Camiseta aqui, ó, a gente também faz camiseta personalizada pro teu terreiro, tá? Para tua casa, para eventos, para tua empresa. Entre em contato conosco que a gente faz camiseta personalizada. E essa camiseta aqui também está disponível para venda no nosso site. Você entra em contato conosco ou pelo e-mail ou pelas nossas redes sociais ou comigo mesmo, que a gente envia para você também as camisetas, tá bom? Então acho que seria isso aí, né? Solange gostou da camiseta, tá aí, ó, Solange. Então, se estiver interessada de ter a camiseta do Umbandeiros, entre em contato com a gente aí, que eu vou te dizer como é que você pode ter também. Ou se quiser fazer para o teu terreiro, para o teu trabalho, para a tua empresa, para uma festa, um evento, a gente também fornece para você. Aqui diz aqui também a Emerita, diz assim, ótima semana, obrigado pela live. Eu que agradeço, Emerita, por ter enviado o assunto pra gente, que é muito pertinente, muito importante. Se tu não tivesse me marcado na publicação, talvez eu não tivesse visto no mesmo dia. Muito obrigado, Emerita. Graças a ti que a gente está fazendo essa live hoje aí. Pati Gelson, boa noite, amigos. Aqui de Caxias do Sul também, né? Boa noite para vocês. Obrigado por estarem aí conosco. Eu acho que a live hoje foi bem interessante, né? Foi bem legal. Desculpa pelo horário, tá? Eu me atrasei, faltou bateria no celular. Eu tive que deixar carregando. Também aqui, ó, Solange, além das camisetas, olha, tá aqui, ó, a xícara. Personalizada a xícara, né? Qualquer imagem, qualquer coisa que você quiser fazer também, entre em contato conosco aí que a gente personaliza as xícaras. Aqui, ó, a xícara do Pai Ogum. Valente Pai Ogum, guerreiro, desbravador, Senhor dos meus caminhos, aquele que me guia, né? Tá aqui então o Pai Ogum, tá bom? Quem quiser fazer uma xícara personalizada também, entre em contato aí que a gente consegue para você, tá bom? Então estamos procurando também apoiadores para nosso canal no YouTube, para anunciar nos nossos vídeos, fazer uma propaganda nos nossos vídeos, que o próximo passo agora é a gente conseguir começar a dar uma profissionalizada no nosso canal. Eu gostaria muito de poder ter um material melhor de gravação, não temos, né? Eu faço com aquilo que dá. E a ideia é buscar apoiadores agora, patrocinadores. Na verdade são apoiadores, né? Patrocínio é meio estranho, não gosto da palavra. Pessoas que querem apoiar o nosso canal no YouTube. E aí para a gente poder também comprar um material melhor, comprar uma câmera, quem sabe, para poder fazer melhor os vídeos e as lives, tá? Segunda-feira também tem vídeo novo no... Deixa eu olhar aqui, peraí só um momento. Vídeos para o YouTube. Segunda-feira tem vídeo novo no YouTube, tá? Eu vou copiar o link aqui do vídeo, último vídeo. Copiar o endereço do link. Vamos lá, copiar o endereço do link. Só um pouquinho, gente, que meu computador tá uma maravilha hoje. Último vídeo aí do canal, o ato de bater cabeça. Tô deixando para vocês aí na descrição aqui nos comentários. Dá uma lida, dá uma visitada aí, assiste o vídeo, deixa um like lá, compartilha, tá? E se inscreve no nosso canal. E nessa segunda-feira também vai ter vídeo novo no canal.
Eu tô devendo também para o pessoal da Escola de Teologia Umbandista um vídeo falando sobre Exu Mirim. Provavelmente vai sair logo essa semana também. Amanhã tem vídeo novo, vai ser uma das nossas lives, né? Então a gente vai postar um vídeo por semana aí, tá bom? Dúvidas, perguntas, sugestões de vídeos, deixa nos comentários ou pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail radioumbandeiros@gmail.com. Obrigado para todos que participaram, obrigado para todos que compartilharam o nosso vídeo. Eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas no decorrer da live eu fui falando. Gratidão por estarem conosco acompanhando o nosso trabalho aí, tá bom? Inscreve-se no nosso canal. Não esquece de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e fazer do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Uma boa noite a todos. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mocuiu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos e que Oxalá dê um ótimo domingo para todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.